Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai embarcar em uma das jornadas mais lendárias da história das artes marciais. Uma travessia milenar que começa nas montanhas sagradas do norte da China, no berço espiritual do Templo Shaolin, e atravessa séculos de guerras, perseguições, renascimentos e revoluções, até alcançar o coração do sul chinês, onde novos estilos explosivos e mortais floresceram. Prepare-se para conhecer os mestres que desafiaram impérios, os estilos que moldaram guerreiros, e os segredos escondidos por trás das muralhas de templos queimados pelo tempo e pela política. Do punho longo dos céus do norte à força esmagadora dos punhos do sul, você vai descobrir como o Kung Fu Shaolin se dividiu, para jamais ser esquecido. Vamos começar essa jornada lendária. O desenvolvimento do Shaolin do Norte. No coração da China antiga, ergue-se o lendário Templo Shaolin de Songshan, situado na província de Henan, região montanhosa do norte do país. Fundado no ano 495 d.C., durante o período da dinastia Wei do Norte, esse templo não era apenas um centro de estudos budistas, mas o ponto de partida de uma tradição marcial milenar. O Kung Fu Shaolin do Norte nasceu como uma arte marcial refinada, onde técnica, forma, estética e eficácia se entrelaçavam. Seus praticantes dominavam o uso de armas como bastões, espadas e lanças, e desenvolviam chutes altos, movimentos largos e posturas dinâmicas que se adaptavam ao terreno aberto e aos combates em campo. A arte era externa e expressiva, fluida, energética, disciplinada. Durante as dinastias Tang e Ming, os monges Shaolin foram chamados para servir como guardiões imperiais e soldados de elite. Eles eram conhecidos por sua resistência sobre-humana, disciplina inabalável e habilidade em combate. Com o tempo, os estilos marciais desenvolvidos no templo foram fortemente influenciados pelo ambiente físico do norte da China, montanhas, planícies abertas e frio intenso. Assim surgiu o Shaolin do Norte, caracterizado por movimentos longos e fluidos, ideais para ambientes amplos, acrobacias e chutes altos, aproveitando o espaço e a leveza do corpo, ênfase nas pernas, com técnicas explosivas de salto e deslocamento, posturas mais altas, que favoreciam mobilidade e alcance. Estilos como Luo Han Chuan e o famoso Shan Chuan, punho longo, passaram a compor o repertório marcial do norte. Com o passar dos séculos, mestres como Zhao Yuan, no século XVIII, transmitiram esses ensinamentos a discípulos fora do templo, como Gan Fengxi, iniciando a linhagem laica conhecida como Shaolin do Norte. Essa linhagem atravessou os séculos e chegou até nomes emblemáticos como Guru Zhang, um dos 5 tigres do norte, que popularizou o sistema no início do século XX. Estilos que deram voz ao Shaolin do Norte. Garra de águia. Com garras afiadas como as de uma águia em caça, esse estilo foca em agarres, torções, quedas rápidas e ataques a pontos vulneráveis. É feroz e técnico, e exige dedos fortes como ferro. A pegada característica é letal e precisa. Tan Tui. Base essencial do treinamento do norte. Focado em fortalecer as pernas e estabilizar posturas, com sequências repetitivas de chutes, deslocamentos e batidas fortes. É considerado um alfabeto marcial do norte. Baji. Brutal, direto e eficaz. Utiliza ombros, cotovelos, corpo inteiro e passos explosivos para quebrar a guarda inimiga. Era o estilo favorito da Guarda Imperial da China, ideal para proteger e eliminar com força concentrada. Shu Jiao. Um dos estilos mais antigos e técnicos do norte, o Shu Jiao combina chutes devastadores com golpes de mão simultâneos. Famoso por sua complexidade, velocidade e uso estratégico das pernas, ele exige flexibilidade, agilidade e potência. Os movimentos são como facas cortando o ar, precisos, diretos e afiados. Disse que quem domina o Shu Jiao pode atacar e defender ao mesmo tempo com total controle do espaço. A ruptura, o Shaolin do Sul e a rebelião contra os Qing. Nem tudo era glória. No século XVII, a China foi tomada pela dinastia Qing, de origem Manchu, que destronou a dinastia Ming e passou a governar com mão de ferro. O Templo Shaolin, que abrigava monges leais à dinastia anterior, foi considerado um centro de resistência cultural e militar. Assim nasceu a lenda da destruição do Templo Shaolin, principalmente no sul do país.
Fontes populares contam que tropas Qing atacaram e destruíram um templo Shaolin localizado na província de Fujian, o chamado Templo Shaolin do Sul. A veracidade histórica desse templo é discutida por estudiosos, mas a lenda permanece viva na tradição oral das artes marciais. Dos escombros da destruição, teriam escapado os famosos 5 anciãos de Shaolin, entre eles Ji Xin-Xin-Si, mestre do estilo Hungar, Nei Mui, monja lendária e criadora do Wing Chun, Bak Mei, figura controversa, muitas vezes retratada como traidor, monge lendário e criador do Bak Mei Kung Fu, Miao Xin e Fun Douduque, outros mestres que fugiram para preservar o legado. Esses monges exilados levaram consigo os segredos do Shaolin, e encontraram no sul da China um novo terreno fértil para o renascimento das artes marciais. A evolução do Shaolin no sul da China. O sul da China apresentava uma realidade completamente diferente. Ambientes mais fechados, ruas estreitas, aldeias densas e clima úmido exigiam outro tipo de combate. Assim nasceu o Shaolin do Sul, marcado por movimentos curtos e explosivos, ideais para espaços apertados, ênfase nos punhos, cotovelos e bloqueios poderosos, posturas baixas e sólidas, focadas em estabilidade e impacto, golpes diretos e rápidos, priorizando eficiência sobre estética. Como diz o ditado, punhos do sul, pernas do norte. Essa frase expressa de forma perfeita a diferença entre os dois estilos. Enquanto o norte brilhava com chutes e acrobacias, o sul conquistava pela força dos punhos e a pressão constante no combate próximo. Estilos que deram voz ao Shaolin do Sul. Dessa ruptura e renascimento, surgiram estilos poderosos e duradouros. Hungar, fundado por Hun Heigan, discípulo de Ji Xin-Xin-Si. Um estilo que mescla a força do tigre e a graça da garça. Wing Chun, baseado nos ensinamentos de Nei Mui, com técnicas eficientes, lineares e voltadas para o combate real. Choi Li Fut, estilo híbrido que combinava técnicas do norte e do sul, eficaz contra múltiplos oponentes. Bak Mei, agressivo, veloz e com foco nos pontos vitais. Fatgar, conhecido como a família do Buda, com raízes espirituais e técnicas fortes de mãos. Legado e influência mundial. O Shaolin do Norte formou mestres, atletas e escolas que deram base ao Wushu moderno e ao ensino tradicional de Kung Fu por toda a China. Seus estilos acrobáticos influenciaram apresentações, competições e escolas militares. Já o Shaolin do Sul se espalhou entre clãs, sociedades secretas e vilas do Sul, e mais tarde se tornou símbolo de resistência chinesa, especialmente em filmes de artes marciais. Estilos como Wing Chun e Hungar foram imortalizados nas telas por lendas como Bruce Lee, Jackie Chan e Donnie Yen, levando a filosofia de Shaolin a milhões de pessoas ao redor do mundo. Do frio das montanhas de Henan ao calor das vilas de Fujian, o Shaolin percorreu um caminho marcado por lendas, batalhas, exílio e renascimento. Um legado eterno, forjado em fogo, disciplina e fé. Ao longo dos séculos, o Kung Fu Shaolin não apenas sobreviveu, ele evoluiu. Das acrobacias velozes dos campos do norte aos socos certeiros nos becos do sul, o espírito Shaolin se adaptou, se escondeu, ressurgiu e resistiu. Cada estilo, cada forma, cada técnica carrega mais do que eficácia em combate, carrega uma filosofia, uma linhagem e uma alma ancestral. E mesmo com a separação entre norte e sul, uma coisa permanece inabalável. A essência do guerreiro Shaolin, que luta com o corpo, com a mente e com o coração. Se você gostou dessa viagem histórica, se inscreva no canal Mundo Marcial, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que ama as verdadeiras raízes das artes marciais. Nos vemos na próxima batalha, ou melhor, no próximo capítulo da história marcial. Até lá, mantenha seus punhos firmes e sua mente em paz.